do mesmo ideal espírita cristão. O Roberto falou das gratidões de estarmos aqui hoje, mas quem está grato sou eu de poder estar aqui. Acompanhamos, nem parece que já passou 10 anos, né, Roberto, da primeira vez que nós estivemos lá, né? É uma felicidade muito grande de nós estarmos aqui hoje. 10 anos numa casa espírita é um período importante, porque já se estabilizou, já se fundamentou, já se criou uma equipe, as pessoas estão engajadas, enfim, a casa já está com raízes, já tem raízes. Como eu falei para o Roberto hoje, é uma árvore já. O tamanho da sombra vai depender de todos nós, daqueles que trabalham, daqueles que divulgam, daqueles que participam de alguma forma da casa espírita. Então, 10 anos já é uma etapa importante na casa. E a gente fica feliz porque nós acompanhamos junto o empenho da Lourdes, do Roberto, de todos aqueles que participam aqui. Desde lá de Atibaia, quando a gente se encontrou, e até agora, esse momento. Porque eu acredito que existem os encontros, mas existem os reencontros. Os encontros são naturais da vida. São pessoas que a gente encontra na vida, mas que elas não fazem parte, talvez, da história nossa anterior. Mas os reencontros, sim. Eles fazem parte. E acredito que isso foi um reencontro para unir forças nesse empenho de divulgação da doutrina espírita, que é um empenho árduo, uma dedicação enorme, é uma doutrina nova, foi fundada em 1857, portanto, é pouco tempo. Se fala-se 10 anos, a doutrina espírita tem um pouco mais de 150 anos. Quer dizer, é tudo novo para nós. Nós somos, na verdade, aqueles que estão iniciando uma jornada, como também iniciaram essa jornada os primeiros cristãos, que é o assunto de hoje. Os primeiros trabalhadores daquela época, talvez seja a época mais importante, porque talvez, se não houvesse o empenho dessas duas personagens que nós vamos aqui citar, talvez hoje nós não estaríamos conversando sobre esse assunto aqui. Foi um trabalho árduo, de grande dificuldade, num momento difícil. E nós, na verdade, o objetivo dessa palestra é fazer uma analogia com o passado e trazendo para o presente alguns tópicos, para ver em que condição nós estamos com relação ao cristianismo. É importante nós citarmos também que esse livro, do qual parte todo o estudo, Paulo e Estevão, teve a sua primeira edição em julho de 1942. Portanto, vai completar ainda 73 anos. É a obra-prima de Chico Xavier. No entender da doutrina, não é só de uma pessoa como eu que estou falando, é de várias pessoas. Esse livro talvez seja um livro fundamental para que todos nós espíritas estudemos ao longo de nossa vida, não apenas uma leitura. Se nós questionarmos aqui, e não precisa levantar a mão, qual de nós já leu esse livro? Talvez tenha algumas pessoas que ainda não tiveram essa oportunidade. Eu sugiro que todos tenham essa oportunidade. Se empenhem. Lá em Atibaia tem alguns companheiros que a gente sempre cita livros durante a palestra. E a gente comenta, quem leu Paulo Estevão? Aí um fala, eu já tentei, mas não passo das primeiras páginas. Me dá sono, né? Eu não consigo. O palavreado é diferente, não é atual, a gente tem dificuldade. Meus irmãos, empenhem-se. Uma companheira falou para mim assim, eu não consigo porque me dá sono, lê de pé. Lê de pé. Porque vale a pena. Eles trabalharam tanto. O empenho foi tão grande desses homens, por que agora nós não vamos se empenhar para tentar entender o que aconteceu? Eu entendo que se nós não tivermos isso como base, vai ser muito complicado o empenho dentro de uma casa espírita. Quando a gente lê o livro pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vez, a gente vai se sentindo cada vez mais empenhado, porque em certos momentos nos dá vergonha do tanto empenho e do pouco empenho. Porque esse é o caminho que nós temos que seguir, é do empenho do trabalho. Bom, para nós falarmos e iniciar essa palestra, eu gostaria de citar também uma personagem importante nessa história, porque são várias,
mas dentre elas nós temos o espírito de Emmanuel, porque ele também tem participação nisso tudo. Ele relata, em 1940, numa psicografia recebida pelo Chico Xavier, o seguinte. Ele disse que o primeiro contato dele, ele conheceu ele em Roma, Paulo de Tarso, nos seus dias de trabalho mais rude, de provações mais acerbas. Viu-o uma vez unicamente, quando um carro do Estado transportava o senador Públio Lentulus. Públio Lentulus é, na verdade, uma das encarnações de Emmanuel. Ao longo da Porta Ápia, em Roma, mas foi o bastante para nunca mais esquecê-lo. Trocamos algumas palavras que me deram a conhecer a sua inteireza de caráter e a grandiosidade de sua fé. O fato ocorreu pouco depois da trágica desencarnação de Lívia, e eu trazia o espírito atormentado. Lívia era esposa de Públio Lentulus, e era a amada dele, também uma outra personagem importante. Mas é importante citar Emmanuel pelo seguinte, porque todo esse assunto, essa psicografia de Chico Xavier, é tratada com esses 4 personagens diretamente. Porque, pela Federação Espírita Brasileira, há relatos de que o Chico Xavier, quando estava antecipando as psicografias, ele teve contato com Paulo e Estevão na espiritualidade. Há como se fosse flashes, lembranças. E Emmanuel também participa pelo seguinte, quando Emmanuel vem a ser Padre Manuel da Nóbrega, que todos aqui em Bertioga devem conhecer, obviamente, um espírito importante que passou por aqui também. Paulo também foi como instrutor de Emmanuel, quando era Manuel da Nóbrega. Então, esses espíritos estão entrelaçados ao longo de uma história. Por isso, tanto conteúdo. E Chico Xavier, obviamente que ele também está na história, mas não vem ao caso citar. Provavelmente ele participou e foi um desses personagens. Mas o nosso companheiro relata que sem Estevão não haveria Paulo de Tarso. Sem Estevão, Paulo não teria feito o trabalho que foi. Portanto, para iniciarmos, é necessário falar desta personagem. Porque muito se fala de Paulo. Paulo é muito citado na Bíblia, as epístolas. Mas e Estevão? Uma passagem pequena, muito curta. Hoje estava conversando com um companheiro evangélico e nós tratávamos do assunto, veio a calhar, o assunto veio junto, e ele falava, puxa vida, é verdade, né? Estevão tem uma citação pequena. E eu falava, e é um dos espíritos que mais se assemelhou a Jesus. Chegou muito próximo, porque ele teve condutas sem ter conhecido Jesus, e era cristão. E Paulo, que também era judeu, hebreu, judeu, Estevão, hebreu, judeu, os mesmos conhecimentos do Velho Testamento, mas com comportamentos totalmente diferentes. Por que será essa diferença? Vamos analisar alguns pontos. Uma da primeira etapa que chama a atenção de Estevão, quando ainda era Gesiel, foi quando o pai dele, com uma atitude intempestiva, por conta de uma perseguição de Roma às pessoas que tinham, principalmente os judeus, ele acabou ateando fogo numa das propriedades dos patrícios romanos. E naquela oportunidade, acabou sendo levado a questionamentos e foi retirado dele o patrimônio. A casa, ele perdeu tudo. Nesse momento, eu me coloquei no lugar de Gesiel, porque o pai dele botou tudo a perder. A propriedade, a casa, o estabelecimento, o lugar onde eles moravam. E ao invés de ele recriminar, dar uma bronca no pai, puxar a orelha, que eu acho que seria a atitude nossa. A nossa atitude seria essa, recriminar, por que você fez isso? Não deveria. Ele chama o pai à atenção. Ele diz assim, meu pai,
por que levantaste o braço vingador? Por que não esperasse a justiça divina? Ao invés de ele recriminar, ele educa. O espírito cristão é educador, não é recriminador. Nós temos que aprender muito com esses espíritos, porque os nossos atos intempestivos nos faz perder relacionamentos, nos faz perder oportunidade de vida com essas pessoas que estão junto conosco. Ao invés de ele ficar nervoso, ele não se alterou. E algo que nos chama a atenção no livro, em várias passagens, é o olhar sereno. Eu fiz questão de gravar isso, porque ficou, não só de Gesiel, mas de Paulo também, o olhar sereno. A serenidade que vem da alma, porque o olhar é expressão da alma. A serenidade dele nesse momento de crucificação, porque perder o lar e não ter onde morar, puxa vida, é difícil. E mais do que isso, ele vai no lugar do Pai a ser flagelado. Ele escolhe. Ele se coloca. Ele, na hora de ser inquirido, ele não questiona quem está inquirindo, ele aceita. E uma das características desses companheiros lá de trás é submissão à vontade de Deus. Submissão à vontade de Deus, algo que nós ainda desconhecemos. Nós, muitas vezes, não somos submissos à vontade de Deus. Aliás, muitas vezes nós não somos submissos. Nós não aceitamos qual é a vontade divina. Esses espíritos tinham essa consciência, por isso o olhar tranquilo, porque tudo que ocorria, eles entendiam que era a vontade divina. Perdeu a casa, vontade de Deus. Assim seja feita a vontade do Pai. E é interessante que nós rezamos o Pai Nosso, e falamos isso todos os dias. Que seja feita a vossa vontade, meu Pai. Mas quando acontece alguma adversidade, esquecemos tudo o que falamos. Já não é mais a vontade do Pai, é a nossa vontade que se prevalece. A vontade nossa sempre está à frente da vontade de Deus. Nós temos grande dificuldade de entender o que Deus quer de nós. Deus quer que nós evoluamos, evolução do Espírito. Por isso a necessidade de provações. Mais adiante, esse nosso companheiro destemido, ele vai ter a oportunidade de estar de frente com Saulo de Tarso, ainda não Paulo de Tarso. Saulo tem a oportunidade de encontrar esse homem, porque Estevão, após ele ter passado por esse flagelo, ser preso, ele foi colocado dentro de um navio como escravo. E é interessante que todos os escravos que estavam no navio se rebelavam. Ele aceitou. O olhar continuava o mesmo, tranquilo, sereno. Tanto é que o comandante do navio, Sérgio, é acometido de uma doença grave, uma moléstia. Como um dos trabalhadores do navio conhecia o comportamento de Gesiel, ele chama Gesiel para cuidar do comandante. E numa atitude de amor ao semelhante, ele cura essa pessoa. E pega a moléstia. E é interessante que o olhar continua o mesmo. Sempre falando, o olhar sereno e tranquilo. Trazendo aos nossos dias, nós vamos cuidar dos outros evitando de pegar alguma coisa. Nós cuidamos, fazemos, mas temos receio de também pegar alguma coisa. No caso dele, ele cuidou. Feito isso, ele foi colocado para ser levado em alto mar e ser jogado no mar. Porém, com essa atitude que ele teve com o comandante, ele atingiu a simpatia deles. E foi levado, ao invés de ser jogado, foi levado até terra fértil. E foi levado depois à casa do caminho. Eu estou encurtando porque o tempo não nos permite aprofundar a história. Mas aí sim ele entra na primeira, que eu digo que seja, a primeira casa espírita. É a casa do caminho. Aonde Pedro
Tiago, João, trabalhavam como nós fazemos hoje. O evangelho, o passe, o atendimento ao sofrimento, alimentando as pessoas. Por isso, aquela frase que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. E é verdade. Se nós analisarmos esse momento, nós fazemos praticamente a mesma coisa, não na mesma altura deles, mas fazemos igual. E ele se defronta com Jesus, a primeira vez, quando ele dá-se conta, através dos escritos de Mateus, ele começa a entender Jesus. E eu lembro, nessa leitura, que Bezerra de Menezes, quando recebeu na mão dele o Livro dos Espíritos, disse assim: me parece que eu já sei de tudo isso. Me parece que eu já li esse livro. E quando Estevão pega o pergaminho e lê as passagens de Mateus, ele também questiona: parece que eu já sei isso. Já está nele. É espírito que estava ao lado de Jesus. Estevão é espírito iluminadíssimo, já sabia de tudo. Obviamente que Jesus foi analisando os fatos e foi colocando as pessoas diante para poder surgir o cristianismo. E o empenho, ele foi o primeiro mártir do cristianismo, o primeiro mártir. E aí é o primeiro encontro com Saulo de Tarso. E é um fato interessante, porque ele está diante de Paulo, e Saulo, obviamente, questionando, porque Estevão estava fazendo uma pregação do Evangelho, estava pregando o Evangelho, e Saulo ouvindo os relatos. Surgiu o ódio dentro dele por aquele personagem. Após uma discussão, Estevão passa por Saulo de Tarso, ombro a ombro, ombro a ombro. E Saulo sentiu nas fibras dele a vibração de paz daquela pessoa. Esse fato nos chama a atenção pelo seguinte: nós, espíritas cristãos, onde estivermos, em qualquer lugar da sociedade, aonde estivermos, é nós que temos que influenciar com as nossas vibrações de paz o local onde estivermos, e não sermos influenciados pelas vibrações do local. Eu ouço muito isso, quando começamos a fazer visitas em lares, Evangelho no Lar, que sempre fomos convocados para fazer isso, companheiros que iam junto conosco, eles comentavam após a saída, falavam assim: nossa, quando eu coloquei a pé na casa, mas me senti tão mal, está carregado o lugar, não está? E eu reflexionava, eu não tinha sentido isso. Depois, analisando, na verdade não é o lugar que estava carregado, é a pessoa que sintonizou com as vibrações da casa. Nós é que temos que influenciar. Estevão influenciou Saulo com as suas vibrações. Passou ombro a ombro, ele sentiu a vibração daquele homem, ficou estarrecido. Nós temos que fazer igual. Aonde estivermos, no trabalho, o quanto é difícil dentro de um lugar de trabalho, nós somos influenciados pelo lugar. Fazemos o evangelho de manhã, porque na casa espírita sugere isso. Passamos por uma orientação, o companheiro da casa fala assim: faça uma oração antes de sair de casa. Se prepara, não saia assim, desprevenido. Leia, se prepara. Aí ele faz com fervor, lê Emmanuel, lê o Livro dos Espíritos, lê o Livro dos Médiuns, o Evangelho, sai radiante, com uma força tremenda. Mas quando põe o pé no trabalho, a influência do local dilui tudo aquilo, as ideias. Basta olhar a pessoa que nós temos dificuldade. Já perceberam? No local de trabalho sempre tem alguém que nós não temos afinidade. É natural. Nós estamos num mundo de expiações e provas, vamos ter essas dificuldades. Nós encontramos ela e falamos: puxa vida, eu pagava o dia para não ter que vir hoje aqui. E fez o evangelho de manhã.
rezou, leu lá o perdão 70 vezes 7, mas a vibração do lugar influenciou ele, ou influenciou ela. Não, cheguemos, olhemos frente a frente, tenhamos a coragem que teve esses companheiros, porque já imaginaram estar diante de um algoz, que na época Saulo ainda era o algoz, ele era o perseguidor, Estevão era o divulgador. Diante do algoz, ter aquela força interior, aquela coragem de falar de Jesus, diante de um momento onde se falasse de Jesus era preso, era perseguido. E trazendo para os dias atuais, hoje não temos mais perseguição. Hoje não temos mais nenhum tipo de influência negativa que impeça nós de divulgarmos o Evangelho. Na época tinha. Então ele influenciou Paulo, mesmo que Paulo não aceitasse. Eu falei do trabalho, que dirá dentro de casa. O lar é um lugar de provações extremas, extremas. Tem situações que nos levam realmente a ter força interior para entender os fatos e as ocorrências dentro de uma casa. E geralmente somos influenciados e não influenciamos a nossa casa com o nosso aprendizado. Eu digo que essa lembrança do cristianismo lá de trás faz nós refletirmos aquilo que falou Alírio de Cerqueira Filho numa de suas palestras, que uma das maiores dificuldades do espiritismo atual é a superficialidade, não aprofundar. A falta do aprofundamento dos conhecimentos espíritas nos faz ficar na superficialidade. Nós ouvimos falar que a vida continua, todos nós já sabemos. Isso já não é mais novidade para ninguém. Nós sabemos que o mundo espiritual atua sobre nós. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam nossa vida? Sim, muito mais do que vós imagineis, a ponto que são eles que guiam vossa vida. Assim é a resposta dos espíritos. Eles estão à nossa volta, nós sabemos tudo isso, mas temos dificuldade de praticar. Porque na hora que acontece algum fato para exemplificar, nós não acreditamos que os espíritos estão nos influenciando. Nós devemos ter esse cuidado de trazer lá de trás esses conhecimentos desses irmãos valorosos e influenciarmos o local onde trabalhamos. Mas há outro fato importante, citado por esse nosso irmão Estevão, que foi o momento da morte dele. Esse talvez tenha sido o maior aprendizado do livro, no meu ponto de vista. O momento da morte de Estevão, o apedrejamento de Estevão. Porque ele é colocado, Abigail não sabia, Abigail, irmã dele, não sabia que ele ia ser apedrejado. Aliás, ela sabia, mas não sabia que era o irmão dela, era um tal de Estevão que seria apedrejado, não Gesiel. E na hora do apedrejamento, ela é convidada por Paulo a participar, ela reluta, ela não quer, porque ela também é um espírito evoluído. Como pode matar os outros? Por questões de religião? Ela não concordava, porém ela entendia Paulo de Tarso. Ela entendia, mas não concordava. Porém, por insistência dele, ela vai ao apedrejamento, mas ela vai no momento derradeiro, ela evita de ir no início, nas preparações, porque todo tempo tinha preparação na época, até para matar. E houve toda a preparação e ela não participou, ela participou no momento. Quando ela chega, ela vê que é Gesiel que estava lá. Ela se desespera, o coração aperta, vê o irmão daquele jeito. Uma pancada na cabeça, uma pancada no ombro, uma pancada no braço, todo desfigurado, seminu. Um espírito já esquálido, magro, de tantas dificuldades que já teve, ainda mais ser agora apedrejado. E ela fala para Paulo, é meu irmão. Nessa hora, é um momento em que nós nos colocamos no lugar de Paulo. Meu Deus, e agora o que eu faço? Irmão da minha amada, eu estou matando. Mas ainda o orgulho fala mais alto, ele não aceita. Porque ela já estava começando a despertar também os esclarecimentos cristãos. Mas ela pede, por favor, para que ela possa ter um contato último com ele. Um último contato. E antes disso, quando ele recebe uma das pedradas, ele fala a Jesus, no fundo dessa alma,
Deus, Jesus, não lhe imputes esse pecado. Na hora do flagelamento, nós tomamos um tropeção, às vezes, na rua, xingamos a pedra que não tem nada a ver com isso. É nós que chutamos ela, não foi ela que entrou no nosso caminho. Nós temos dificuldade com as coisas inertes, que dirá com o ser humano. Imagina alguém que nos causa tanto mal, que nem ele, apedrejamento, machucou, feriu. Ele pede a Deus que não lhe imputes o pecado, para que livre ele desse mal. Somente uma alma, um espírito fez isso, foi Jesus, quando crucificado, que falou: Senhor, perdoe, porque eles não sabem o que estão fazendo. Somente Jesus tinha feito isso, nenhuma outra pessoa havia feito. Ele fez. Gesiel, não lhe imputes esse pecado, Senhor. E foi ter o contato com Abigail, já no momento final de sua morte. E ali há aquele relato impressionante. Ele entrega Abigail aos braços de Paulo. Diz a ela que ele é um homem bom. Ele ainda não conhece Jesus. Ele ainda não conhece. Ele defende as leis divinas. É um homem bom. Seja boa e generosa. Seja mulher fiel a ele. Jesus entrega a irmã a quem está lhe matando. Veja só, analogias, comparações. Nós temos dificuldade, às vezes, de tratar esses assuntos quando somos agredidos por outras pessoas, porque hoje não tem mais apedrejamento. Ninguém bate. Mas tem o apedrejamento verbal, que muitas vezes é mais duro, mais forte e machuca também. Nós não falamos isso. Geralmente nós fazemos a cara espírita de aceitação. Né? A cara espírita, a gente fala assim. Mas por dentro está lá: ai, se eu te pegar. Deixa passar, eu vou pegar você. É só passar o tempo, né? Nós vamos ter uma conversa logo, logo. É essa a dificuldade nossa, de tratar esses fatos como eles tratavam, porque eles não faziam esforço para gerar esse sentimento. Nós temos que pegar, fazer que nem usina, trabalhar esse sentimento com tanta intensidade, que a gente fica extasiado, às vezes, enfraquecido, e não conseguimos. Mas vamos tentando. Nós vamos chegar lá. E ele vai adiante. Depois de toda essa passagem, Paulo se dá conta. Mas se dá conta de uma forma diferente. Porque ele encontra Jesus na estrada de Damasco. É uma passagem que todos nós já conhecemos. Não é verdade? Já ouvimos todos falar. Mas é interessante que quando Jesus aparece a ele, no livro, relata uma luz intensa e uma silhueta. Uma luz muito forte o cegou. E, na verdade, uma luz muito forte tirou ele da cegueira. Essa é a realidade. Porque ele estava cego, enxergando. Agora ele estava cego, enxergando. Vendo a realidade. Porque o Cristo sabia que tinha que contar com aquele personagem. Era o Espírito escolhido. Ele foi escolhido porque o trabalho seria duro, difícil, com muitos obstáculos. Precisava de um homem de pulso, um homem com intensidade. Era ele, porém estava cego. Aparece. Quem és? Sou eu, Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Inicia-se aí o contato de Saulo, convertido a Paulo, e aí convertido ao cristianismo. Daí em diante, foi quando ele estava com 30 anos, foi a primeira contato com Jesus, com 30 anos. Depois, chegou quase a trabalhar 40 anos pelo Evangelho. Então foi o início de uma trajetória depois de 40 anos de existência, de trabalhos intensos. Foi esse o primeiro momento em que Paulo tem com o Cristo Jesus. E é interessante que o Cristo faz um questionamento para ele. Ele diz assim: não recalcitres contra
os aguilhões. Não recalcitre contra os aguilhões. Nós temos essa dificuldade também. Aguilhões é obstáculos, é espinho no caminho. Não recalcitrar é não reclamar. É não reclamar. É não encontrar, não colocar mais obstáculos. Jesus está falando isso para nós hoje. Não recalcitres contra os aguilhões, aceite-os. Aceitar talvez seja a palavra mais difícil de nós colocarmos no nosso dia a dia, porque aceitação tem a ver com compreensão. Compreensão tem a ver com estudo, com entendimento. Se não houver compreensão, entendimento, estudo, não vai haver aceitação. Porque pode falar, eu aceito, mas aceita por quê? Por que você aceita? Eu aceito porque me falaram. Aceito porque eu ouvi. Não, aceito porque eu vivi. Porque eu busquei. Porque eu entendi. Está chegando a hora, é o momento. Nós estamos vendo aí na humanidade em geral, de forma geral, o tanto de burilamento e de dificuldade que nós estamos encontrando. Os aguilhões estão por todos os lados. Nós acordamos e dormimos com aguilhões, com dificuldades. E a maioria de nós não aceita, ou reclama, ou tem dificuldade de entender. Depois dessa passagem, Paulo começa a ter a maior dificuldade dele. Ele está de frente com um grande ensinamento. E só havia um relato, o relato de Mateus, o Levi. Ele recebe esse relato das mãos de Ananias, que foi o soldado generoso de Jesus, que cura Saulo da cegueira, abre os olhos dele. Ele passa, Saulo, após o entendimento e chegando ao consenso do Evangelho, ele passa 3 anos no deserto. 3 anos no deserto. Avaliando, refletindo, estudando com Prisca e Áquila. Depois ele passa mais 3 anos trabalhando na sua cidade natal, Tarso, como tecelão, com grandes dificuldades. E depois, mais 1 ano, ele passa junto com Barnabé na divulgação do Evangelho. São, na verdade, 7 anos de reflexões. Ele tinha aquele vulcão dentro dele, mas não sabia o que fazer com aquela energia. Ele sabia que tinha que divulgar, mas não sabia como fazer. Precisava refletir, analisar, questionar. É o que nós fazemos. Nós precisamos desses momentos para refletir o que nós estamos fazendo com tanto aprendizado que nós estamos tendo. Porque ele tinha apenas as anotações de Levi. Nós temos mais de 400 livros psicografados por Chico Xavier. Porque as epístolas nada mais foram do que psicografias. Psicografias de Estevão para Paulo de Tarso. De Jesus para Paulo de Tarso. E nós tivemos esse irmão amado, Chico Xavier, que trouxe mais de 400 livros. Eu ficava indignado quando o pessoal fazia, nada contra, porque obviamente eu também gostaria de ter encontrado com Chico, mas não tive essa oportunidade. O trabalho na casa espírita nos impedia de fazer isso. Eu até gostaria, eu ouvia sempre, vai ter caravana, vai ter caravana. E eu ficava lá, Senhor, o Senhor me está de castigo aqui, porque eu não podia sair. Era todos os dias atividades, pessoas com problemas, nós com problemas, porque na verdade nós vamos ajudar os outros, ajudamos a nós mesmos. E eu falava, meu Deus do céu, não tinha condição. E as pessoas, não, eu preciso ver o Chico, preciso ter em contato com o Chico. E depois de desencarnado, querem ainda que ele venha trazer psicografia. Meu pai, ele já deixou 400 livros. A gente questiona alguns, você já leu esse? Não, nunca ouvi falar. Você já leu aquele? Não. Ivone do Amaral Pereira, nós falamos dos livros de Ivone, as pessoas nem conhecem ela. Foi uma grande trabalhadora, pouco falada, pouco divulgada. Zilda Gama, antes de Chico Xavier, livros maravilhosos, romances profundos, de grande estudo. Mas é preferível ler outros livros. Será que nós vamos refletir sobre isso? Analisemos. Um homem com uma anotação só. E ele teve que fazer cópia, porque foi assaltado. Ele foi prudente, porque não tinha máquina de Xerox. Né? Hoje tem máquina de Xerox. Nem mais tem, né?
Você vai no computador, grava, imprime e pronto. Nem mais imprime, é pendrive. Daqui a pouco nem pendrive tem mais, está na nossa consciência. Ele anotou, ele escreveu. E nós temos essa dificuldade de ter na mão 400 livros. Divaldo Pereira Franco já chega a mais de 200 livros. É muita anotação, é muita informação. E eu fico refletindo quais são agora os desafios, porque na época dele os desafios eram enormes. Foram 3 naufrágios. Andou 25 mil quilômetros a pé. 25 mil quilômetros, conforme um historiador americano. 25 mil quilômetros, de sandália. Porque não tinha tênis Nike, né? Não tinha nenhum tênis confortável. Era sandália de couro amarrada à canela. Um estilo difícil de caminhar. Dormia ao relento. Coisa que nós não fazemos hoje, temos a nossa casa confortável, tudo certinho. Vamos ao centro espírita muitas vezes de carro, se não vier de carro tem ônibus, temos carona, alguma coisa a gente faz. Eu me recordo muito bem de um companheiro que trabalhava no Luz Divina, já desencarnado, um homem espetacular. Ele deu muitos exemplos para nós. Ele morava distante, o Roberto deve conhecer o bairro do Rosário, ele fica um pouco distante do centro onde nós trabalhamos. E na época ele estava com dificuldade, ele estava vindo de bicicleta. Quando eu chegava à casa espírita, ele já estava na porta. Ele já estava lá, ele abria. E impressionante, de bicicleta, sempre sorrindo. E teve um dia que choveu. Mas choveu bastante mesmo. Eu falei, hoje eu chego primeiro que ele. Cheguei lá, ele já estava. Molhado. Ele foi lá no banheiro, se enxugou e ficou com a roupa molhada até o final da palestra, dos passes, trabalhou com um sorriso no rosto, atendeu todo mundo, impressionante. E eu estava de carro, muitas vezes não estava contente. Esses irmãos superam desafios, e nós hoje temos desafios que talvez seja um dos mais difíceis em comparação a esses irmãos. Um dos mais difíceis, que é a indiferença. A indiferença. Tem um relato do qual eu gostaria de passar a vocês, que foi um fato que aconteceu no mês de março. Até pedi permissão para minha esposa para falar sobre esse assunto, porque envolve questões pessoais. Em março, antes disso, já faz algum tempo que eu sou convidado a fazer oração em velórios. Infelizmente, tenho sido convidado para isso. Me parece que acho que vem na minha personalidade um padre, porque faço extrema-unção. Mas é impressionante, já faz muito tempo que isso acontece. Morreu alguém, liga para o Marco, e vai eu lá. E no mês de março, teve 5 desencarnes, agenda cheia. Aliás, nem agenda tem, porque é de última hora, não dá para agendar. Não dá para agendar desencarne, não tem agenda nenhuma. É chamada de última hora, o trabalhador da vai lá e pega. E 5 vezes. A primeira, eu tenho um companheiro que trabalha nesse velório. É amigo. Assim, não é amigo tão íntimo, mas a gente se conhece. Na primeira vez ele me cumprimentou. Eu cumprimentei ele, tudo bem. Na segunda, ele me cumprimentou de novo. Foi uma semana depois. Ele achou estranho, mas me cumprimentou. Eu cumprimentei ele. Na terceira, ele já olhou meio estranho para mim. Você de novo aqui, mas tudo isso é tua família? Eu falei, não, são amigos, são companheiros. Aí foi a 4ª vez. Ele falou, mas não é possível, você de novo? E foi a 5ª. E mais uma vez ele me questionou. Só que nessa 5ª vez, eu me defrontei com algo que não havia passado até então. Que são justamente esses testemunhos que nós passamos, obviamente pequeno em comparação, nada comparado ao que eles passaram. Mas foi um testemunho do quanto nós espíritas temos dificuldade hoje com a indiferença. Com a indiferença. Essa pessoa que desencarnou tem muitos filhos. E uma parte dos filhos são testemunha de Jeová. E eu fui convidado, mas eu já sabia que ia ter problemas. Porque na família eu sou considerado como cabeça. Levo essas pessoas para o mau caminho, para o espiritismo. Como se fosse mau caminho. Mas na mente dessas pessoas é isso que acontece. E me convocaram para fazer a oração. E eu ainda falei, olha, eu acho que não seria uma boa. Mas o espírita não pode recusar trabalho, tem que ir. Tem que defrontar. Mas já sentindo no fundo do meu coração que não ia ser bom. E fui.
Fui convidado. No momento em que eu inicio as palavras, aqueles que eram testemunha de Jeová foram embora, se afastaram. Era o testemunho da indiferença, o sectarismo, a divisão. Não somos um Deus só, um Deus único, mas há essa diferença. Nós espíritas somos muito confundidos com outras religiões. Centro espírita é espiritismo, não é centro de umbanda. Mas nós somos caracterizados assim. Tem companheiros que já entraram na casa espírita lá e olharam e viram, tranquilos, sem nada, esperando os batuques. Esperando os batuques, como nada disso tem. Mas naquele dia foi assim. Ao término dessa oração, eu falei, pronto, graças a Deus, encerrei, cumpri com o meu papel. Só que o velório começa no horário e termina no outro dia. E no outro dia, de novo, falaram para mim fazer a oração. Eu falei, agora, vocês, por favor, peçam à pessoa que faça, porque eu aqui ficarei, eu escutarei, eu ficarei aqui junto. Mas a pessoa pediu para que eu fizesse. A pessoa pediu para que eu fizesse. Eu falei assim, graças a Deus, ela entendeu. Na hora que eu comecei a rezar, ela saiu de novo. Não entendeu. Foi embora novamente. Mas é um testemunho de como as pessoas estão indiferentes para aquilo que é a essência do Cristo. A necessidade que nós temos. Esses homens de grande valor, de grande propriedade, de grande trabalho, não se importavam com isso. Eles falavam, Paulo falava no Sinédrio sem ter nenhum tipo de dificuldade. Ele encarava a dificuldade. Porém, há um fato importante que gostaríamos de citar, que foi um desses naufrágios em que Paulo, foram 3 na verdade, mas um desses foi muito interessante. Ele estava a caminho de Roma, já preso, e fez amizade com os guardas romanos, tudo cativou. E ele foi levado. Em alto mar, ele avisou um dos comandantes, porque ele pressentia que alguma coisa ia acontecer. Pressentia que nada ia ser bom. Ele avisou, o comandante não aceitou, não ouviu. Ele deu a ideia de parar e esperar passar o inverno para depois continuar a viagem. E o comandante não aceitou. Seguiu viagem. Dito e feito, a situação se complicou. Foram 14 dias de sofrimento em alto mar. 14 dias. Era um que caía, era outro que passava mal. Enfim, mais de 200 pessoas dentro do navio. 200 pessoas ele acolheu. Ele já estava no final da vida dele, com mais de 60 anos. Aquela alma forte levantava aqueles que eram mais fortes fisicamente que ele. Estimulava, levanta, pega comida, ajuda aqui, ajuda a colar. Nada, nenhum problema. Ao término disso, ele para na ilha de Malta. E numa dessas caminhadas dele, ele vai vasculhar um lugar para pegar algum alimento e é tomado de surpresa por uma picada de cobra. E uma das cobras mais venenosas que tinha no local. Todos que foram picados desencarnaram. Quando viram isso, já estavam preparando o velório, porque Paulo ia desencarnar. Uma picada de cobra. Ele tirou a cobra, continuou o trabalho, continuou fazendo as coisas e nada lhe aconteceu. Nada lhe aconteceu. Quando eu ouvi essa história, eu refleti nas dificuldades que nós temos, não com as víboras que picam, mas com as víboras que nos influenciam. E como nós nos deixamos sucumbir pelo veneno que nos são influenciados. Eu digo isto porque não estamos falando de algo que vemos, estamos falando de algo que não enxergamos. Porque geralmente nós somos chamados por entidades complicadas a falar coisas que não devíamos falar. Eu digo para vocês pelo seguinte, mais uma vez um fato, uma ocorrência. Há mais ou menos 3 anos, não faz 3 anos ainda, vai fazer 3 anos. Eu estava abrindo a casa espírita.
Foi um dos fatos mais difíceis da minha vida. Eu nunca tinha passado por uma experiência tão difícil como essa. Já tinha atendido as pessoas, nós, familiares, já tínhamos passado por tanta dificuldade, mas igual a essa eu não tinha passado. Eu estou de costas abrindo, um companheiro me aborda e insinua um assalto, à frente da casa espírita. Eu não olhei para trás, fiquei calmo, tentando ficar calmo, porque nessas horas é difícil, né? Por mais que sejamos espíritas, a adrenalina sobe, a gente não sabe o que vai acontecer. Por mais que a gente saiba que a vida continua, nós não queremos morrer. Na verdade, queremos continuar ativos, trabalhando, e naquele momento eu senti que a situação ia se complicar. E eis que, de repente, surge uma companheira que sempre, quando eu abri o centro, ela estava sempre junto. E ela veio, tão delicada, oi, boa noite, me beijou, me cumprimentou e cumprimentou o assaltante. Se desconcertou. Aí ele falou para eu nem vi a cara dele. Eu falei, boa noite, quase sem conseguir falar. E abri o centro. Aí ele falou, abre esse centro e entra. Eu abri, nem vi a cara dele, né? Entrei, aí me virei, observei quem era, vi a situação dele. Ele falou, entra aí, quero conversar com você. Entrou. Meu coração batendo, acelerado, e ele armado, e a gente conversando, aquela conversa agradável, uma arma à disposição, a gente acostumado com passe, com palavras de amor, de caridade, e uma arma ali à nossa frente. Era nosso primeiro contato, uma dificuldade se apresentava. E eu falei para ele que ali era uma casa espírita, começamos a conversar, e ele guardou a arma, começamos a bater um papo, ele falou das dificuldades dele, que ninguém lhe aceitava, que, enfim, as dificuldades de uma pessoa. E aí eu pensei, nossa, estou convertendo, graças a Deus, mas não estava, porque depois ele me pediu R$50. Ao término da conversão, ele me pediu R$50. Você tem 50? Eu falei, não tenho. Tem algumas coisinhas aqui. Aí dei o que tinha e ele foi embora. Depois daquilo, ele começou a frequentar a casa espírita. E eu achei que tinha convertido. Achei que tinha convertido ele. Maravilha, que beleza, cumpri o meu papel. E ele foi, eu fui na casa dele, levei alimento, conversei com a mãe dele. E ele começou a se envolver comigo, foi uma maravilha. Eis que, de repente, num dia, ele me chega totalmente alucinado dentro da casa espírita, provavelmente drogado, com 2 armas. Agora não era uma, eram 2. Né? Uma na frente, outra atrás. Eu falei, Senhor, que provação. E ele me colocou à espreita. Falou, olha, se você não me ajudar hoje, eu lhe mato. Eu lhe mato aqui dentro. Eu falei, bom, se eu morrer dentro da casa, não precisa fazer velório, já vai dar direto para a espiritualidade. Já tem uma vantagem, né? Fico por ali mesmo. E o nosso amigo seu Luiz ali também estava junto, ele foi empurrado, enfim, conversamos alguns minutos. Ele falou que precisava que eu o ajudasse. E eu fiquei com esse homem durante 1h30 dentro do carro, andando pela cidade, indo aos pontos de droga, né, fazendo um tour maravilhoso. Né? Nunca tinha visto a cidade por esse prisma, uma condição maravilhosa, pessoas, enfim. Era um umbral. Era um umbral, eu estava diante de um umbral e não estava sabendo. Uma companhia agradável junto comigo. Ele me para, vamos ao traficante. E eu cheguei, já estava quase desencarnado. Já estava. Eu já estava desencarnado, já não estava aguentando mais. E eu falei para ele, na hora que ele abriu a porta para sair, eu falei, meu irmão, pega o carro, deixa eu ir embora, eu vou a pé. Não tem problema, pega um ônibus. Não, você vai ficar até o fim agora. E eu vou lá dentro, eu vou pagar ele, e depois eu volto. Tudo bem, eu espero. E fiquei lá esperando. Eis que me entra uma outra personagem, mais agradável ainda. Né? Ele entra no carro e fala comigo como se eu fosse um traficante. Né? O que você está fazendo aqui? Eu falo assim, estou aqui, esperando o companheiro que está para sair. Ele fala, você está com um companheiro? E colocou a arma do lado. Eu falei, mais uma, são 3 agora. Né? Um arsenal. E conversamos, uma conversa rápida, e ele me volta. Quando ele entrou, eu falei para ele, meu irmão, deixa eu ir embora, que agora não aguento mais. O coração está saindo pela boca, eu vou desencarnar. Aí o outro olhou para trás e falou, nossa, você está fazendo um sequestro. Aí eu falei, meu Deus, agora entornou.
Aí um apontou a arma para o outro dentro do carro. Você não pode trazer essas pessoas para cá, você está louco, meu Deus, agora estou no meio de um conflito. Ele falou, liga esse carro. Eu falei, eu ligo, vamos embora. E fui com os dois discutindo dentro do carro. Arma para cá, arma para lá e Jesus no meio. E Jesus para lá, e eu pensando, Senhor, me tire desta. Me tire desta. Eu não sabia como sair. Somente desencarnado. Quando cheguei à porta de um mercado que eles pediram para parar, eu atravessei uma avenida, nem lembrava que era uma avenida, para mim era uma viela. Atravessei com tudo, era trânsito. Deus parou, para aqui que ele vai passar. Eu passei, entrei dentro do mercado, eles abriram a porta, eu fiquei estático, eu vou embora, eu espero. Não, eu vou ficar até o fim desse testemunho. Fiquei esperando. Eles entraram no mercado, não sei o que fizeram, voltaram com um pelote de dinheiro. Não sei se assaltaram, Bom, agora estou participando de um assalto. Liga esse carro e vamos embora. E vamos embora. E eu de chofer desses dois homens dentro do carro. Um saiu, o outro falou, agora me leva para casa. Eu levo. Vamos embora. Deixei ele na casa. Ele abriu a porta, falei, Senhor, obrigado. Voltou. Ele falou para mim, se você falar para alguém, eu sei aonde você trabalha e eu te mato. Eu vou lá e eu te mato. Então você, por favor, fique quieto. Não, com certeza. Só Deus vai saber, ninguém mais. E liguei o carro e foi embora. Eu não sabia o que fazer. Fiquei meio estático. A única pessoa que me veio à cabeça foi minha esposa. Eu liguei para ela. Falei, Adriana, acabei de sofrer um sequestro. O quê? Meu Deus do céu, só que acabou a bateria, acabou. Desligou o telefone, ela ficou com um sequestro na cabeça. Não deu para me falar o resto. Eu falei, Senhor, e agora? E fui embora para casa. Quando eu cheguei lá, tentei falar com ela, mas não consegui. E ela chegou. E ela falava assim, ele está aí dentro. Eu falei, não, só estou eu. Eu não vou entrar, então fique para fora, porque eu não vou falar mais nada. Não tenho mais força. O testemunho foi grande. Chega por hoje. E fiquei ali ao relento. Demorou para ela entrar, coitada, mas também, com certeza. Resumindo a história, esse homem continuou a ir na casa espírita. Durante um mês. Eu tive que parar as minhas atividades na casa durante um mês. Frequentei uma outra casa, um outro lar. Ele ainda fez 2 investidas lá, armado, com outras pessoas. Foi um dos testemunhos mais duros que nós passamos, porque ficar um mês fora da casa espírita, para mim, foi pior do que ter passado por isso. Porque a gente tem a vivência dentro da casa, aquilo parece que arranca um pedaço da gente. Arranca um pedaço. Depois eu voltei, graças a Deus, e tudo se deu sem. Eu não sei o que aconteceu com esse companheiro, não sei. Provavelmente foi preso, eu não sei o que aconteceu. Mas, enfim, foi uma passagem, uma necessidade que nós temos de vivenciar esses momentos. Nós estamos passando por um período para lembrar esses companheiros que trabalham. Uma última informação, que eu sei que o tempo passa célere, já são 9h15 da noite, já passamos até do horário, porém eu gostaria de passar uma última colocação de Abigail, que quando o Paulo de Tarso vai à casa do pai dele, e o pai dele, obviamente, dispensa, não aceita ele, dá alguns vitens e ele sai andando. Ele dorme ao relento e naquele sono profundo, ele tem um encontro com Abigail. E nesse encontro, ela faz para ele talvez seja a melhor parte do livro, 4 colocações. Ela diz assim para ele, Paulo, primeiro, ama. Segundo, espera. Segundo, trabalha. Terceiro, espera. Quarto, perdoa. 4 colocações. O trabalho não é o trabalho que nós fazemos só aqui de divulgação de trabalho na casa espírita. Abigail estava falando de um outro trabalho, o trabalho da reforma interior, que talvez seja o mais difícil, o maior trajeto que nós vamos fazer ao longo de nossa existência. Como diz Haroldo Dutra Dias, peregrinos da existência. Esse trabalho. Ama é o primeiro, vamos deixar para o último. Trabalho. Esperar não é aquele esperar de ficar sentado.
esperando que Deus coloque alguma coisa no nosso caminho, esperando que algo aconteça. É o trabalho, mas esperar os acontecimentos que sejam da vontade de Deus e não os nossos. O perdão é das ofensas cometidas em nós, mas principalmente o perdão a nós mesmos, que muitas vezes temos dificuldade de nos perdoar nas nossas atitudes, do nosso comportamento. E o amor, que é a força maior que nós temos na humanidade e que nós pouco usamos. Nós usamos muitas forças, mas não há força maior do que o amor. O amor que dilui tudo. Há aqui num estudo de Emmanuel que diz assim, que o orgulho precisa da humildade. O orgulhoso precisa encontrar o humilde. Para que quebre, o amor é assim. Ele dilui as questões inferiores, faz surgir Cristo, faz surgir o amor. Nós estamos diante da melhor fase de nossas existências até hoje. Nós não sabemos de onde viemos, temos uma noção, mas não sabemos. Mas nós temos a compreensão para onde nós vamos agora. Isso já é uma certeza, é uma bússola que nós temos na mão. O Espiritismo nos leva a um caminho redentor, redenção de almas. É necessário aproveitar, é um tesouro que nós temos aberto em nossas mãos. Eu deixo aqui um convite a todos vocês. Façamos uso disso enquanto encarnados. Não deixamos para desencarnar. Façamos agora, porque ao término disso tudo é igual Paulo de Tarso, quando é decepada a cabeça. Decepada, ele tem um leve torpor. Depois de passado esse torpor, ele vê, no fundo, a silhueta novamente, a luz. 3 personagens. Do lado esquerdo, Abigail. Do lado direito, Estevão. E no meio, Jesus. Obviamente que ele vê os 3, mas a central era Jesus. E o Cristo abre os braços e diz, vem Paulo, vem comigo. Acabou. Encerrou o martírio. Oxalá chegará o nosso dia. E isso aconteça. Venha, meu filho. Acabou o martírio. Vem comigo. Eu sou Jesus. O encontro com Cristo será talvez o maior presente que uma alma possa conquistar. O encontro com Jesus. Tem uma foto na Federação Espírita Estado de São Paulo que eu vi há muitos anos. Aquela foto acho que todos nós já vimos. Cristo abraçado com Chico, né? Foi montagem, né? Uma montagem bonita. Aquilo é tão confortador. Já pensou o abraço de Jesus? Já pensou que alegria ter o abraço desse ser magnânimo, divino, aliviando as nossas dores, tirando os nossos sofrimentos? E hoje Ele vem até nós, porque eu tenho a certeza de que nós, nesse momento, estamos sendo abraçados por Jesus. Vamos receber este abraço para encerrar esta palestra. Sentir da espiritualidade agora, essas almas generosas que aqui estão, esse abraço fraterno, que é do Cristo, que alivia as nossas dores, nos tira o desânimo e nos eleva a lugares que talvez nós nem imaginávamos que poderíamos chegar. É onde está o Cristo, esta região, onde Paulo está agora. Essa região onde somente aqueles que trabalham com intensidade podem alcançar. Eu agradeço a todos a bondade de ter me ouvido, né, de ter me escutado, de estar aqui com todos. Eu compartilho essa felicidade com todos, com o nosso irmão aqui, Roberto, com a Lourdes e com todos os trabalhadores que aqui estão. Muita paz a todos. Uma boa sequência de mais 10 anos, mais 10 e mais 10. Muita paz. Obrigado.